Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, programa Opinião. Você vê que hoje a gente está começando mais tarde, não é? Até por conta, evidentemente, do horário político, eleitoral gratuito, obrigatório. E aqui estamos nós, neste novo horário, e assim será durante todo este período, enquanto houver a imposição, enquanto houver o período propriamente eleitoral, não é? Mas o fato é que estamos juntos, ao vivo, um pouquinho mais tarde, mas cá estamos em nome da boa informação, da boa entrevista, nosso papel que está aqui sendo desempenhado. Aliás, já há uns, 2 anos e meio quase, sempre ao vivo, pandemia, com tudo, cá estamos nós. Muito bom estar com você mais uma vez. Então, hoje aqui já está a postos com a gente, mais uma vez, superintendente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, também do Instituto Eovaldo Lodge. E está aqui o Mauro Santos, com quem a gente vai discorrer sobre muitos assuntos envolvendo a nossa indústria e também geração de emprego, economia, as coisas que dizem respeito aí a esse setor aqui a partir desse instante. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, o Lorenberg tem razão, porque você é realmente a razão principal do programa. A gente trabalha muito para que você se sinta contemplado no quesito boa informação. E a informação diretamente da fonte, como é o caso de hoje, não é? A gente traz as coisas da Fiente, das indústrias, com um representante lá da própria federação. Você que acompanha também a opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Seja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, mas acompanhando ao nosso programa. Mauro Santos, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado mesmo, viu, por atender o nosso convite. Eu fico contente quando a gente convida e uma pessoa não mede esforço, já vem logo para a gente trazer aqui as informações, como eu disse, diretamente da fonte. Rapaz, olha só, o senhor já esteve aqui, outros representantes da indústria já estiveram aqui, do comércio já estiveram aqui, do governo já estiveram aqui, e aqui é quase que unânime a seguinte posição: Mato Grosso passa por um apagão no quesito qualificação de mão de obra, e vagas de empregos sempre há, mas aí muitas vezes se esbarra no quesito qualificação. Avançamos, estamos avançando. Qual é o cenário realmente de hoje? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Parabéns, boa noite a todos os ouvintes. Prazer estar aqui, falar da nossa indústria e falar um pouco das ações do sistema Fiente em prol aí do desenvolvimento da nossa indústria. Paulo, realmente são duas situações, são dois universos, né? O primeiro é do crescimento econômico de Mato Grosso, da evolução econômica do nosso estado, que a olhos vistos, né? Salta a olhos vistos esse crescimento econômico que gera o crescimento, a prosperidade, empregos, renda e uma série de benefícios a toda a nossa sociedade. Isso é claro, como exemplo, em 2022, a nossa indústria cresce 22%, né, a produção industrial, é o maior crescimento da produção industrial no Brasil. 22% nesse ano. Nesse ano. E isso demonstra, né, a nossa pujança econômica e a consequente geração de empregos. Por outro lado, toda essa pujança, todo esse crescimento, leva aí a uma certa falta de mão de obra. Então, vários municípios do nosso estado já sentem a falta de mão de obra e vários setores, né, do setor produtivo como um todo também sofrem, né, com uma certa escassez de mão de obra, Paulo. Vamos estar falando sobre isso mais ainda no programa de hoje. Agora, Mauro, antes de passar para o Lorenberg aqui, ano eleitoral, os postulantes, os candidatos aí, né, ao cargo de governador e também de senador da República, têm papel importantíssimo no desenvolvimento de propostas para o novo período que se aproxima aí, que é a partir do ano que vem, o novo mandato.
é preciso que haja políticas públicas. Se não houver essa sintonia aí e essa iniciativa, as coisas não vão avançar. Exatamente. Mais do que já temos hoje, não é? Exatamente, Paulo. A Fiente fez um amplo, né, debate com os empresários. Nos reunimos com empresários aqui em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis, Cáceres, entre outras cidades do interior, para produzir um documento chamado Prioridades da Indústria de Mato Grosso 2023 a 2026, com uma série de propostas que o poder público pode adotar, né, colocar em prática, que vão contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado, desenvolvimento socioeconômico. E entre eles está essa questão de enfrentar essa dificuldade de mão de obra, que envolve uma política de atração de mão de obra de outros estados e até o acolhimento também de profissionais de outros países e de uma ampla qualificação da mão de obra do nosso estado, direcionada para as necessidades do setor produtivo, né? Então envolve mapear, pesquisar qual que é a necessidade da indústria, do comércio, do serviço, do agro, para que o governo disponibilize toda essa ampla gama de qualificação para a gente poder disponibilizar uma mão de obra mais preparada para o mercado de trabalho. Paulo. Lorenberg. Superintendente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, já está ganhando com a presença do senhor aqui. Superintendente, eu vou sair um pouquinho fora, porque eu tenho 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo, explorar um pouco mais, explorar sempre no bom sentido a sua sabedoria, o seu conhecimento. E o primeiro dos assuntos é exatamente um trecho de uma fala que o senhor fez e que eu encontrei no site PHD News do dia 24 de maio. Entre aspas, a nossa indústria evolui impulsionada pelas políticas de desenvolvimento lideradas pela Fiente. O Observatório das Indústrias apurou que em 10 anos a indústria de Mato Grosso cresceu cerca de 160%. Temos uma agroindústria fortalecida. Temos a indústria da base florestal, indústria de combustível renovável e a alimentícia. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas, superintendente, vou fazê-las todas juntas, para o senhor ter mais tempo para discorrer sobre. O senhor disse que a indústria mato-grossense evolui impulsionada pela política de desenvolvimento liderada pela Fiente. O senhor poderia citar e comentar uma dessas políticas? Essa é a primeira questão. A segunda, o senhor fala também que em 10 anos a indústria mato-grossense cresceu 160%. E aí vem a minha pergunta, nesses 10 anos, o que aconteceu de fato para impulsionar esse crescimento? Que, convenhamos, são 160% de aumento. E a terceira e última, com relação à agroindústria, gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito da agroindústria, especificamente no Vale do Rio Cuiabá. Apenas no Vale do Rio Cuiabá. Tem números dessa questão da agroindústria aqui, começando de trás para frente? Sim, professor, o nosso estado ele cresce impulsionado primeiro pelo agronegócio. Então é inegável, a evolução do nosso agro é referência nacional e referência internacional a nossa produção primária. A nossa produção primária gerou muita riqueza, basta a gente ver o que acontece aí nos diversos cantos do estado, né? Cidades como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, entre outros. O que acontece? A Fiente lidera, né, políticas, ela incentiva, ela negocia, ela articula políticas para que a nossa indústria, ao longo do tempo, também acompanhasse essa evolução. E o resultado foi muito positivo. Então, uma dessas políticas que a federação ajudou a organizar e negociou, né, e articulou com os poderes públicos, né, e com as outras entidades que representam o setor produtivo, foi a política de incentivos do PRODEIC. O PRODEIC, com certeza, impulsionou o crescimento da nossa indústria, que é focada no agro, né, principalmente na agroindústria.
Hoje salta aos olhos aí o nosso crescimento no setor de alimentos, na produção de biocombustíveis, entre eles o etanol e o biodiesel, a nossa construção civil, a nossa produção de minerais não metálicos que também vão para a construção civil, tudo isso em parceria, né, com o poder público, com o governo do Estado. Isso levou a esse crescimento da nossa indústria. Mas uns números aqui do Vale do Rio Cuiabá. Vale do Rio Cuiabá, a agroindústria no Vale do Rio Cuiabá. Você tem dados? Sim. Os principais polos industriais do nosso estado são Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde. Então, logicamente que Cuiabá é um município, né? Cuiabá e Várzea Grande é um município que tem uma economia muito focada em comércio e serviços, né? Mas nós temos já algumas indústrias importantes aqui, como uma indústria de alimentação. Várzea Grande, por exemplo, tem um frigorífico que é um dos maiores do Brasil, vende para o estado, para os outros estados do país, e cerca de 80% da sua produção vai para o comércio exterior. Então é uma indústria muito relevante. Nós temos também uma indústria em Cuiabá, eu estou dando alguns exemplos, que é referência nacional do setor elétrico, né? Uma delas a Trael, que é uma referência de produção sustentável, né, de transformadores. Temos a Marfrig em Várzea Grande, que eu acabei de citar, e diversas outras grandes empresas instaladas aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Mas salta aos olhos a evolução industrial que ocorre no interior do estado, como Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum, impulsionada pela agroindústria. Mas, superintendente, perdoe a minha intromissão, mas fora Cuiabá e Várzea Grande, não tem um outro município do Vale do Rio Cuiabá que está impulsionando a agroindústria ou não? Fora as duas cidades, Várzea Grande e Cuiabá. Existe um outro município do Vale do Rio Cuiabá? Professor Lorenberg, nós temos desafios gigantes do desenvolvimento da nossa industrialização. Só para você ter uma ideia, dados do nosso observatório apontam que cerca de 80% do PIB do Estado, de toda a riqueza do Estado, são geradas por cerca de 30 municípios. Ou seja, quase 110 municípios do Estado geram apenas 20% de toda a nossa riqueza. Mato Grosso tem, sim, crescido de forma considerável o seu PIB, a indústria tem acompanhado, mas é lógico que o Estado ainda carece de diversas políticas públicas de desenvolvimento para incentivar a evolução de diversos municípios, entre eles o daqui da Baixada Cuiabana. Tem que intervalo comercial, né? Mas assim, antes de irmos para o intervalo comercial, a agroindústria aqui na região nossa, aqui onde nós estamos, ela já não é de agora que ela não é forte, né? Que ela está precisando de um incremento. Não careceria aí, Mauro Santos, um estudo bem elaborado, envolvendo, como é que fala, Embrapa, esse povo todo aí, para saber a tendência, para que haja um investimento, porque parece que até agora não há. E enquanto isso, vamos viver de serviços e de comércio? A FIENTE não tem uma opinião de que há que se dar um incremento de incentivo de estudo, atenção maior para esse setor? Paulo, a FIENTE, em todos os seus 46 anos, ela trabalhou isso. Realiza estudos, né, de todas as regiões do Estado. A gente acompanha aquelas 12 regiões feitas pela antiga CEPLAN e estuda possibilidades de incentivo ao desenvolvimento dessas regiões. Muitas vitórias foram alcançadas ao longo de todo esse tempo. Só que outras políticas de desenvolvimento precisam ser criadas para incentivar o desenvolvimento dessas cadeias. Mato Grosso, embora tenha tido todo esse crescimento da nossa indústria, ainda apresenta diversos desafios de competitividade. Vou te dar alguns exemplos. São necessários investimentos no setor de energia para que a energia elétrica chegue aonde a indústria precisa.
Hoje, Mato Grosso é um estado que exporta, né, produz o excedente de energia que entra no sistema e vai para outros estados, mas muitas vezes onde a indústria precisa que ela chegue, ela não está. Então, assim, precisamos de investimento em infra de energia, é uma das propostas do nosso documento Prioridades da Indústria 2023 a 2026. São necessários ainda investimentos em logística. Hoje é muito caro, né, o custo de transporte para a nossa indústria. Acessar os mercados consumidores ainda são muito elevados e essa questão da qualificação de mão de obra. Então, tem que ter uma ampla política para que a gente consiga levar o trabalhador de uma forma disponível e qualificada para a evolução da nossa indústria em mais cidades, promovendo um desenvolvimento mais homogêneo do nosso estado. Estamos entrevistando aqui o Mauro Santos, que é superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e também do Instituto Evaldo Lodge. A gente vai para um intervalo comercial e volta no instante só com mais informações da nossa indústria ao vivo aqui no Opinião. Instante só. Ok, o Opinião está de volta aqui ao vivo. O Opinião de hoje, não é? Dia 26, está entrevistando aqui o Mauro Santos da Fiense e também do IEL. Antes de seguirmos com a entrevista, vamos aos destaques do Gazeta Digital. Rapaz, é o www.gazetadigital.com.br. A gente está aqui atualizando você sempre dia a dia, né? A questão ainda dos números da Covid, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Olha, nas últimas 24 horas houve aí o registro de 3 óbitos, né? De acordo com esse painel aí, ainda há o registro de 832.144 contágios, dos quais em 815.159 as pessoas infectadas se recuperaram. Outras 15.210 não resistiram às complicações da Covid. Além disso, há 1.183 pessoas em monitoramento, enquanto outras 257 seguem em internação. Olha, com isso, a taxa de ocupação das UTIs está em 51,69% e as enfermarias em 5%. O prefeito Tangará da Serra, que fica a 239 quilômetros médio norte de Cuiabá, o Vander Masson, foi escolhido para ser o novo deputado federal na vaga deixada por Neri Geller, do PP, que teve sua candidatura cassada pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana. Contudo, há expectativa de que a vaga possa ficar para o ex-secretário de Educação, Marco Marrafon, que é do Cidadania. A decisão sobre quem assumirá a cadeira deixada por Geller se deu durante recontagem de votos do Tribunal Regional Eleitoral na tarde desta sexta, 26. Caso escolha pela vaga na Câmara Federal, o prefeito seguirá no parlamento até o final do mandato em dezembro deste ano. Contudo, se abrir mão a cadeira, quem assumirá então será Marrafon, que foi o segundo mais votado na mesma coligação que o agora gestor municipal, deputado no pleito para a Câmara Federal. De acordo com o noticiado pela reportagem, nomes como o de Marrafon, Valtenir Pereira, o Valtenir do MDB e Gisela Simona, que é do União Brasil, estavam cotados para assumirem a cadeira deixada por Neri Geller. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, que impedia o início das obras do ônibus de trânsito rápido BRT em Cuiabá e Várzea Grande,
A decisão foi publicada nesta sexta, 26, e atende ao pedido do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE, que apontou que o TCU seria incompetente para fiscalizar os procedimentos administrativos dos recursos e das políticas públicas referentes à alteração do modal. Em sua decisão, o ministro sustentou em análise inicial do caso que o Tribunal de Contas da União articula a existência de verbas federais dispendidas aí quando ainda se tratava da obra destinada à Copa do Mundo em 2014 e com possíveis irregularidades quanto à aplicação da legislação federal para justificar sua competência para análise do feito e também deferimento de medida cautelar da suspensão da licitação. E aí, Lorenberg Alves, mexeram o doce lá e não é que então tem manifestação aí até agora do Supremo Tribunal Federal, parece que agora já acaba a ladainha, né? É uma liminar. Liminar pode ser derrubada a qualquer momento e a qualquer instante. Mas é bom que se diga, amigos, é uma pena. É uma pena porque essa situação já deveria ter resolvido há muito tempo. Há muito tempo. E por questões outras que não convém aqui discutir, infelizmente, Cuiabá e Vargem Grande e Mato Grosso por inteiro vai ficar com o modal do século XIX. E o modal do século XXI, XXII não virá para nós. Infelizmente, esse é o jogo. Esse é o jogo. E olha só, mais uma vez, mais um ano, por incrível que pareça, esse é um assunto que vai estar aqui, ó, permeando as discussões nessa eleição. Os candidatos ao Senado, ao governo principalmente. E aí, o que o senhor vai fazer? O senhor vai terminar? Enfim, tem que terminar. Pelo menos a novela tem que acabar, para um lado ou para o outro, na minha opinião. Mas isso, certeza, já está, né? Já estão falando isso aí nos corredores, daqui a pouco vem os debates. Isso vai mais uma vez tomar conta aí e a gente não aguenta mais falar dessa novela mexicana aí, Paraguai, sei lá, não é? Enfim, olha, o Opinião de hoje está entrevistando ao vivo aqui o Mauro Santos, superintendente do IEL, Instituto Evaldo Lodge, e também da FIENTE, que é a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. No bloco anterior, eu tinha notado aqui, Mauro, que você tinha falado algo que eu não queria... você estava falando da mão de obra, né? Da mão de obra. E a política de atração de mão de obra. Você estava falando dos estados, tem que ser dos estados vizinhos, né? Que há que se colocar aí na pauta da discussão agora, com os candidatos e tal. Entre os itens esse, política de atração de mão de obras de outros estados, não é melhor fechar aqui o entendimento e centrar fogo na nossa qualificação aqui, porque senão a gente vai estar abrindo mão daquilo que pode ser para o nosso consumo interno, para o nosso público, vamos chamar assim, interno, para beneficiar de outros estados. Não seria melhor deixar isso em segundo plano, a questão dos trabalhadores de outros estados? Paulo, acho que nós temos 3 eixos principais para trabalhar nessa temática da força de trabalho, né? Da qualificação e da disponibilidade de mão de obra para a nossa indústria e para os outros setores. O primeiro é uma política de atração, sim. Mato Grosso é um estado de dimensões continentais e tem municípios já sentindo esse apagão de mão de obra com mais força, né? Então, atrair mão de obra de outros estados do país e até mesmo acolher os imigrantes pode ser uma solução para essas indústrias, né? Para esses locais onde a gente sofre com mais falta de mão de obra. Cito um exemplo, acho que eu já dei aqui na outra ocasião, conversando com a grande indústria aqui de Mato Grosso, ela estava operando com 300 pessoas a menos. Paulo, não tinha 300 pessoas no quadro, estava trabalhando a menos para fazer lá a sua produção. E no mesmo dia veio um outro empresário querendo abrir na mesma cidade
mais uma indústria de um diferente setor, e ia precisar de 250 trabalhadores. Então, atrair mão de obra, ter uma política de atração, né, de acolhimento dos imigrantes, que envolva o acolhimento e que envolva qualificação, pode ser uma das soluções para esse nosso desafio, né, de disponibilizar força de trabalho. Agora, você tem razão quando fala sobre aproveitar a força de trabalho que a gente tem aqui dentro. A FIENTE já estudou, através do nosso Observatório da Indústria, isso é real. Por quê? De acordo com a última pesquisa do IBGE, a força de trabalho de Mato Grosso são cerca de 1.700.000 pessoas. Fora do mercado de trabalho, nós temos apenas 82.000 pessoas, que vai dar ali em torno de 4% de desocupação em Mato Grosso. Mas os que se dizem que trabalham por conta são mais de 660.000. Então, nesse grupo, Paulo, com certeza, tem muita gente no subemprego, tem muita gente desse grupo que faz bico, tem muita gente que estão ali nos auxílios do governo e que a gente pode também promover um programa de resgate. Resgatar essas pessoas, né, ajudá-las com treinamento, com qualificação, com um programa realmente que a prepare para o mercado de trabalho. Com isso, resgatar essas pessoas, atender a necessidade da nossa indústria e outros setores, dar uma renda maior e uma vida digna melhor para essa população. Então, isso envolve também uma política de resgate, além da política de atração. Lorenberg. Superintendente, mais uma vez eu gostaria de uma reflexão do senhor. E vou emprestar aqui de novo um outro trecho de uma fala do senhor. Dessa vez eu encontrei no dia 20 de abril de 2020, lá no Jornal Popular, entre aspas, com relação aos reflexos da crise do coronavírus, percebemos claramente os impactos negativos no setor produtivo, levando ao fechamento de empresas, aumento do desemprego e perda de renda. Fecham aspas. Tem uma perguntinha a respeito. Na opinião do senhor, o coronavírus, a pandemia, provocou a crise econômica, a crise na produção, ou agravou uma crise que já existia? E por quê? Professor, na verdade, a pandemia atingiu o Mato Grosso com mais força a partir do mês de março de 2020. Então, nos momentos iniciais da pandemia, ela provocou tudo isso que o senhor falou, porque houve um lockdown mais forte naquele período, né, uma série de restrições que levou aí a uma diminuição da atividade industrial e também de outros setores. Teve setores que foram mais afetados, né, como os de eventos, como os de restaurantes, por exemplo. Mas logo após veio a retomada, né, as políticas de retomada, os incentivos fiscais e monetários feitos não apenas pelo Brasil, né, mas também por outros países do mundo, que provocaram uma retomada forte da nossa economia, e ela voltou rapidamente, no caso da nossa indústria, a crescer de forma relevante. Agora, nos momentos iniciais, realmente a gente teve um período de maior dificuldade. Olha só, você pode mandar sua pergunta via WhatsApp para a gente também aqui. Tem alguma pergunta nesse sentido aí, né, relacionado à indústria? 99932-2529. Pergunta aqui para o Mauro Santos. A propósito, eu recebi aqui, rapaz, no meu Zap, o superintendente, eu vou tentar aqui passar resumido aqui. Olha só, como instituição, é isso mesmo, está aqui, ó. Como a instituição pode ajudar na qualificação profissional da população? Ele está falando aqui, e tem outra pergunta também. Como o IEL está fazendo para suprir a necessidade das indústrias em relação às vagas abertas, visto que existe aí uma demanda muito grande no setor? E a outra pergunta é essa aqui, como a instituição pode ajudar na qualificação profissional da população? Que está perguntando aqui, ó,
é o Aires dos Santos Neto. Aliás, o Aires, salvo engano, o Aires é lá da... O Aires, ele é da Maison Vie. Maison Vie Estofados, Maison Vie Colchões e lá da Estofados Santos. E, salvo engano, também é lá da Fiente também, né? Ele é diretor, um dos diretores lá, que está aqui perguntando aqui sobre essa questão do IEL. Abraço, viu, Aires? Obrigado pela pergunta. Você entendeu as perguntas dele, né? São duas perguntas só. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui, obrigado pela audiência. Obrigado, Aires, pela pergunta. Respondendo à primeira, o sistema já faz isso, né? Através do Senai, já qualifica milhares, né? Milhares de pessoas das diversas funções das necessidades industriais em todo o estado de Mato Grosso. O Senai hoje tem 15 unidades de ensino, né? Que atua disponibilizando vagas de qualificação profissional para poder suprir as principais necessidades da empresa. E hoje também ele já atua fortemente no novo ensino médio, né, em parceria com o governo, preparando o jovem com essa visão, não apenas da escolaridade normal, mas também tendo o olhar sobre a aprendizagem profissional. Além de fazer isso, o Senai também atua na aprendizagem industrial, né, cuidando do jovem aprendiz, para que sejam no futuro novos profissionais para a indústria. Então, em certa dimensão, que já é muito grande, viu, Paulo? Uhum. O sistema já investe na capacitação de mão de obra para o estado de Mato Grosso. E quanto ao IEL, o IEL tem um programa chamado Banco de Empregos, é um programa online, digital, gratuito, que visa conectar as vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho com as pessoas que estão procurando emprego. Então, apenas esse ano, nós já trabalhamos mais de 5 mil vagas. Hoje, nós temos cerca de 660 vagas em aberto nesse portal, né, no Banco de Empregos. 660. 660. Gratuito para as empresas anunciarem e também gratuito para o profissional se candidatar à vaga. Para essas cerca de 5 mil vagas que a gente já trabalhou no ano, nós encaminhamos 15 mil pessoas para o processo seletivo nas empresas. Agora, dentro do nosso documento, Prioridades da Indústria 2023 a 2026, que será entregue aos principais candidatos, está lá uma proposta forte para ajudar nessa questão. É o governo investir, né, ampliar essa oferta de cursos de qualificação para a população como um todo e ter também um programa que a gente pode chamar de Emprega Mais Mato Grosso, um programa do governo, que envolva isso, né? Mapear por município as vagas disponíveis, as ocupações necessárias e ter uma estratégia, né, de qualificar as pessoas de acordo com as necessidades da indústria. Não adianta você qualificar 100 padeiros, por exemplo, se você só tem 5 vagas na cidade. Então, o ideal é você qualificar 100 pessoas dentro das diversas oportunidades e necessidades disponíveis. Sob medida, né, para o município. Exatamente. Então, nesse sentido, o Sistema Fiente pode apoiar, né, todas as casas do Sistema Fiente, entre eles o IEL, nesse amplo programa que poderá ter também a participação de outros atores do setor produtivo. Poderá, quer dizer, é um programa, aliás, o próprio nome Emprega Mais seria uma sugestão também, né? É uma sugestão que envolva... Devia calhar, inclusive, uma boa sugestão. Que envolva, Paulo, mapear, qualificar, direcionar, de acordo com as necessidades das indústrias, das empresas, do mercado. Então, obrigado aí, viu, meu caríssimo. O Aires, aliás, eu não falei aqui, ele é lá do sindicato também, do Sindimóveis. Além da Maison aí, né, Maison Vie Estofados, é presidente do Sindimóveis, que emprega muita gente, e é lá de Várzea Grande, salvo engano, o Maison Vie. Obrigado, viu, Aires, um abraço para você aí. Lorenberg. Superintendente, recentemente, gestores da Fiente, da federação, né, estiveram no Ceará. Eu gostaria muito de ouvir um balanço, rapidamente, sobre essa visita e qual a importância dela
para a FIENTE do estado de Mato Grosso e para o estado de Mato Grosso? Obrigado pela pergunta, professor. A gente foi lá aprender, né? Buscar novos conhecimentos, novas práticas, porque os desafios, né, da nossa indústria são gigantes. Então a gente foi lá conhecer as melhores práticas, conhecer as políticas de desenvolvimento industrial existentes naquele estado. E um detalhe interessante que a gente foi conhecer também a ZPE do PECEM, né, que fica no Ceará, que é a única ZPE hoje, né, em pleno funcionamento no país, e ela tem um potencial gigante de desenvolvimento industrial. E nós temos aqui no Mato Grosso, autorizada aqui a nossa ZPE de Cáceres, né? E o que nós aprendemos lá, professor, que é um desafio aqui para a FIENTE e também para o governo do estado, para esses atores do setor produtivo. O que impulsionou a ZPE lá do PECEM foi uma indústria âncora. Então tem uma indústria siderúrgica muito grande lá, no PECEM, que está impulsionando a ZPE e também a indústria do estado, né? Transformando a região, levando ali um bem-estar muito grande ali no Ceará, naquela parte do Ceará. E isso nos inspira aqui para a ZPE de Cáceres, né? Conseguir, né, um player industrial grande para ser uma referência na ZPE de Cáceres e assim atrair lá mais indústrias e promover o desenvolvimento da região. Olha só, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas dá tempo de abordar um outro assunto bem rapidão aqui. Nós já pincelamos isso aqui já no primeiro bloco, inclusive. O estado de Santa Catarina tem o menor índice de desemprego. Mato Grosso é o segundo com menor índice de desemprego, né? A FIENTE acredita isso a quê? Exatamente, o que é mais importante e o que é possível ser feito, né? A gente já falou algumas coisas aqui, para incrementar isso, daqui a pouco, quem sabe, até ser o primeiro lugar em índice de desemprego. Paulo, o estado de Santa Catarina nos inspira. Santa Catarina é um estado industrial. É o 6º PIB do país, que gera toda essa pujança e é o menor índice de desemprego do país. Mato Grosso está em segundo lugar. Nos inspira a quê? A industrializar ainda mais o nosso estado, potencializando a nossa agroindústria, sofisticando a nossa indústria de alimentos, né? Produzindo mais energia renovável, como etanol, como biodiesel. Então a gente tem uma série de propostas que vão nessa direção. Políticas que incentivem a atração de mais indústrias para Mato Grosso e impulsione esses setores que são as nossas vocações naturais. Como eu já disse aqui, setor de alimentos, setor de energia renovável, que é um exemplo para o mundo, né? Mato Grosso vende esse produto. Quando ele vende esses produtos para o mundo, ele tá levando sustentabilidade para outros estados e outros países. E o exemplo de Santa Catarina, de política industrial, de sofisticação industrial, o aumento da complexidade produtiva, é uma grande inspiração para nós. Pois bem, olha, intervalo comercial, a gente vai para mais um break e daqui a pouco a gente retoma a entrevista aqui, o último bloco, com o superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e também do IEL. Instante só, a gente volta em 1 minuto. Então a gente retoma o programa Opinião nesta noite de sexta-feira. Olha, eu tenho um recado agora muitíssimo importante. Você está com dúvida aí em como armazenar e estocar suas mercadorias? Recado da Maxlog para você. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços:
monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Verdade. Então aí está do recado da Maxlog. Mandar um abraço para o Kennedy, lá da Max, e a todos, né, da Maxlog aí. Obrigado, o Ricardo, a moça muito querida que me atendeu esses dias por telefone lá, que eu esqueci o nome, eu vou lembrar e eu te falo já, tá, porque a idade vai chegando. Olha só, o Opinião hoje está entrevistando aqui o superintendente da Fiente e também do IEL, o Mauro Santos. O Mauro, eu vou tocar num assunto um pouco delicado para falar, né? Esteja bem à vontade para declinar dele, porque eu não quero politizar a questão, mas trazendo aqui para a mesa, e eu queria uma opinião sua, a Federação das Indústrias de Minas e também de São Paulo, essas duas federações se manifestaram recentemente por meio de nota quanto àquela tal carta lá, carta da democracia, em defesa da democracia. E as notas, tanto da Fienge como da Fiesp, foram no sentido assim de defender direito de liberdade de expressão e por aí vai. A Fiente, aqui, pensa o que a respeito? A Fiente, em todos os momentos, defende o que preconiza a nossa Constituição: a democracia, o livre mercado, a liberdade econômica. Então essas são as nossas bandeiras. Então, Paulo, independente de se documentar, né, uma carta ou não, em todas as instâncias, em todos os fóruns que a Fiente participa, ela vai defender o que está na nossa Carta Magna. Ok. Lohenberg. Superintendente, mais uma vez eu gostaria muito de uma reflexão sua aqui. Aí é um comentário, não vou fazer pergunta, é um comentário que eu vou pedir ao senhor. E eu encontrei essa matéria lá no site Minuto Mato Grosso, no dia 10 de maio de 2019. Diz o seguinte, entre aspas: conforme o levantamento do IBGE, quando comparada à produção industrial de março de 2019, melhor dizendo, de 2019, com março de 2018, a queda em Mato Grosso foi de 12,3%. A produção industrial de Mato Grosso teve forte recuo em março, tanto na comparação mensal quanto na anual. As taxas negativas estão entre as maiores do país, apuradas pelo IBGE. Quando analisamos os resultados por setor, a pesquisa industrial mensal regional destaca que em Mato Grosso o setor florestal sofreu a maior queda. O setor alimentício, a maior queda com 16%, seguido do setor alimentício com baixa de 14%. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse comentário. Obrigado pela pergunta, professor. Momentos cíclicos acontecem na economia, não só na indústria, como também nos demais setores. Só há de se lembrar que o Brasil, né, passou por uma forte crise econômica entre os anos de 2014 a 2016. Então, 2017 e 2018, a gente teve uma forte recuperação da nossa economia e também da nossa produção industrial, e nesse período, em 2019, o comparativo da nossa produção era contra esse crescimento exponencial que houve após aquele momento mais crítico da nossa economia. Foi um momento cíclico que aconteceu naquele período. Eu quero voltar a falar do IEL aqui, a questão de estágio. Vocês acreditam que a ascensão profissional passa pelo estágio e prova disso é que hoje existem as vagas, existe esse trabalho muito concentrado do IEL, não é? Qual é a mensagem que o superintendente do IEL pode deixar aqui nesse sentido
já que estamos passando por uma dificuldade aí, acabamos de falar de mão de obra, acabamos de falar também que o Estado está bem do ponto de vista no ranking aí do desemprego, né? Apenas atrás de Santa Catarina. Como é que está essa ideia aí? A ascensão profissional realmente passa pela questão do estágio? O estágio é um programa excelente. Ele é um dos remédios, né, que pode ajudar Mato Grosso nesse desafio, né, da disponibilidade de força de trabalho. Por outro lado, ele muitas vezes, viu, Paulo, ele é muitas vezes a primeira oportunidade do mundo do trabalho para o estudante. O jovem, né, tem muita dificuldade de adentrar no mercado de trabalho e o estágio é uma dessas portas. É importante para ele porque ele vai praticar aquilo que ele está estudando lá no ensino médio ou no ensino superior, vai complementar o seu desenvolvimento profissional e fazendo dele mais uma pessoa preparada para o mercado de trabalho, além de se desenvolver também enquanto cidadão, por causa de todos os princípios corporativos que ele passa a aprender quando convive numa empresa e convive com as outras pessoas. Para o empresário, ele faz esse trabalho social, abrir, né, a primeira porta do mundo do trabalho para o jovem, a maioria são jovens, e para ele também tem muitos benefícios, viu, Paulo? Esses jovens já chegando, trazem muita determinação, vontade e inovação. Maior. Muitos deles já são craques ali nesse mundo da tecnologia, já chega agregando bastante valor para as empresas. Professor. Superintendente, eu vou tocar num ponto que foi colocado no segundo bloco e no primeiro bloco, no finalzinho do primeiro bloco, com a questão da mão de obra. O senhor disse em vários momentos, nos 2 blocos anteriores, de que falta no estado de Mato Grosso mão de obra qualificada. Embora nós sejamos, o estado de Mato Grosso é o 2º menor índice percentual de desemprego. Mas aí eu gostaria muito de uma reflexão, superintendente. Como explica, por exemplo, se nós temos uma baixa qualificação de mão de obra, como explica a queda no desemprego, como explica o crescimento da pobreza gritante no estado de Mato Grosso, em especial o Vale do Rio Cuiabá. A pobreza aqui é tão gritante que uma parte considerável da população precisa do Auxílio Brasil, precisa de auxílios do governo estadual, dos governos municipais. Como explica isso? É isso que eu não entendi ainda. Essa aritmética na minha cabeça não bate. Porque nós somos um índice percentual baixíssimo, o 2º menor índice percentual de desemprego do país. No país todo. Nós temos uma baixa qualificação de mão de obra, temos emprego, mas não temos pessoal suficiente preparado para assumir as vagas, mas, no entanto, nós estamos um estado cada vez mais pobre, um número cada vez maior de pessoas na pobreza. Como explica isso? Uma das soluções para isso, professor, é a industrialização. Quando você estuda os países ricos, por exemplo, você pega o Japão e a Coreia, a participação industrial no PIB é por volta de 35%. De tudo que eles produzem são da indústria, ou seja, tem muito emprego industrial gerando benefícios à sociedade de lá. No Brasil como um todo, falando no Brasil como um todo, a nossa indústria hoje tem uma participação de 11%. Quando você considera todas as formas de produção industrial, chega em 20%. E aqui em Mato Grosso, a nossa participação é cerca de 18%. A indústria gera empregos que pagam bem e são mais estáveis, né? A indústria ela tem um ciclo produtivo maior, então os empregos da indústria são bons e são mais estáveis. Hoje nós temos cerca de 179 mil trabalhadores na indústria, grande parte deles já qualificados, né? Com forte participação aí do Senai na preparação desses trabalhadores para a indústria. Agora nós temos o desafio, né, professor, de aumentar o crescimento industrial para poder contribuir com a redução da pobreza. Mais indústria, mais qualificação, mais desenvolvimento econômico, mais emprego, com certeza diminui um pouco esse drama que o senhor acabou de nos posicionar aqui. O Mauro Santos,
nesse bolo, nessa torta aí, nesse bolo aí, a agroindústria corresponde por quantos por cento? Olha, nós temos dados, por exemplo, a indústria de alimentação, né, que é fortemente ligada à agroindústria em Mato Grosso, representa 30% do bolo, né, da produção industrial de Mato Grosso. A gente estima que agora em 2021 a produção industrial do estado seja por volta de 30 bilhões. A indústria de alimentação é cerca de 30% desse bolo, e a indústria de etanol e a indústria do biodiesel já superam 15% do total da nossa produção industrial. Ou seja, já tem uma participação bastante relevante sobre o total produzido. Ou seja, o agro, então, ele é responsável por uma boa fatia desse bolo aí, não é? Uma boa percentagem desse bolo. Sim, e podemos avançar mais, né? Podemos avançar mais no agro com relação aos nossos alimentos, de proteína animal, de proteína também vegetal. Podemos avançar mais na produção de combustíveis renováveis, né? Como o etanol e como o biodiesel. Políticas, por exemplo, que incentivem o crescimento desse setor, como, por exemplo, aumentando a mistura do etanol na gasolina, pode contribuir com a evolução da nossa agroindústria. E temos muitas oportunidades, Paulo, grandes desafios a serem vencidos para desenvolver uma cadeia industrial mais forte e sólida, por exemplo, do algodão. Tem uma conversa que eu ouvi ontem de um político dizendo que, na contramão do que está sendo dito aqui, o agro é direitista e fascista, não é? Quando você tem aí uma geração de emprego, Brasil, estamos falando de Mato Grosso, né? Agora você imagina em outros estados. O que a FIENTE diz, ainda que não seja uma entidade representativa do segmento do agro, mas acabamos de falar aqui de geração de emprego, por exemplo. Olha, o partido da FIENTE é o partido da indústria. Então, todas as políticas que promovam o desenvolvimento econômico, a FIENTE apoia. É importante, por exemplo, que o Estado seja bem administrado, tenha uma boa gestão fiscal, pague as contas em dia, pague os funcionários públicos em dia, pague os fornecedores públicos em dia, seja bem administrado e leve estabilidade para o setor produtivo. Isso incentiva, né, a evolução da nossa produção. Então, medidas como a gente viu recente de redução de carga tributária na energia, nos combustíveis, são muito bem-vindas para o desenvolvimento industrial. Então, o olhar da FIENTE, o olhar político da FIENTE é sobre as pautas da indústria. A gente apoia todos aqueles que vão nessa direção, né? A construção de políticas que desenvolvem o setor produtivo e que, em consequência, leva a uma melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Superintendente, eu vou aproveitar duas palavrinhas. A última palavra dita agora pelo senhor foi a questão da indústria. A última palavra que o senhor disse na resposta anterior foi algodão. E causa-me uma certa estranheza que o estado de Mato Grosso é o campeão na produção de algodão, mas não tem praticamente nada na produção de tecido, roupa. Causa-nos inveja, eu estou falando a mim, me causa inveja, Goiânia e Goiás, de uma forma geral, que não tem a produção de algodão que nós temos, mas tem uma produção de tecidos e roupa, coisa fabulosa. Tanto que pessoas saem daqui de Mato Grosso, vão comprar em Goiânia para revender aqui. E nós somos o maior produtor de algodão. Por favor, me ajude a uma reflexão nesta direção. O sistema indústria como um todo já estuda há bastante tempo este tema, e desenvolver a cadeia industrial do algodão aqui no estado passa por vencer diversos desafios, professor. Essa indústria precisa ter não apenas incentivos fiscais, ela precisa ter disponibilidade de energia, ela tem que estar disponível e barata para que ela seja competitiva. Temos a questão dos outros insumos, né, que se agregam à produção
de tecido, por exemplo, que muitas vezes esses insumos vêm de outros estados e de outros países. É um desafio para o custo final do que é produzido aqui. Precisa ter mão de obra, né? O setor de tecelagem, por exemplo, ele é intensivo de mão de obra. Perpassa também por essa política, né, de atração e de disponibilização de força de trabalho disponível. São alguns dos grandes desafios que nós temos para desenvolver essa cadeia. E é muito importante também a proximidade dos grandes mercados consumidores. O senhor citou o exemplo de Goiânia, que é uma região metropolitana já muito grande, né? Com a população grande, está perto de Brasília e se tornou um polo. Então, para a gente fazer de Cuiabá, por exemplo, um grande polo de confecções, nós precisamos vencer esses desafios que eu citei há pouco. Tá certo, o programa chega ao fim, o programa Opinião, né? Aliás, o programa hoje, a partir de hoje, em novo horário, das 7h55 às 8h55, a gente tem que encerrar o programa, horário de rede tem que ser obedecido, não é? Eu quero agradecer mais uma vez, Mauro Santos, por pelo senhor ter atendido aqui ao nosso convite e dado esse banho de informações aqui, e informações, como eu falo, diretamente da fonte. Este espaço, este programa está sempre a postos para bem informar sobre as coisas da nossa Fiente e também do IEL. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg. Obrigado a todos que nos acompanharam. Como disse, é sempre um prazer estar aqui, falar da nossa indústria e de todas as ações do nosso ecossistema, né, ali o sistema Fiente, em prol aí do desenvolvimento de Mato Grosso. Valeu, e aqui estamos a postos sempre, não é? Abraço também para Vivian Lessa, que é jornalista, nossa amiga, deu uma força para a gente aqui, considerável força aqui na nossa pauta de hoje, para a produção de pauta, não é? Obrigado, Vivian. E um abraço para os seus filhos, os gêmeos lá, né? Até amanhã? Até segunda? Até segunda-feira. Segunda a gente abre a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, Jorge Yanai, do DC, nosso primeiro entrevistado nessa primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.